Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo. Lembrando que nessa unidade ela estuda Reino Fungi, que é sobre os fungos que nós estudamos, e Reino Metazoa 1 e Metazoa 2, né? Então nós vamos começar a estudar agora Reino Metazoa 1, página 183, capítulo 17. Onde fala sobre poríferos e quinidários, tá? A princípio, no livro de vocês vão ver aí uma imagem que para alguns podem significar vegetais, né? E para outros podem significar animais. Então é sobre isso que nós vamos falar. Essa imagem aqui mostra alguns poríferos, tá? Mas além desses, existem mais. Nós vamos estudar o que o livro de vocês cita. Aqui nós temos corais, né, e esponjas, que são considerados animais. Existe esponja vegetal, que é aquela bucha, né, que a gente encontra no supermercado, às vezes em fazenda, que ela não se enquadra em esponja animal. E existe também a esponja industrializada, que é aquela de lavar vasilha, que também não se enquadra em animal, tá? Então o livro de vocês fala assim, ó: neste capítulo iniciaremos o estudo do reino Metazoa, que agrupa todos os animais conhecidos, e daremos atenção especial aos poríferos e quinidários. Então neste capítulo nós iremos estudar poríferos e quinidários. A princípio os poríferos, tá? Então agora vamos nós para a página 184, né? Para a gente saber que existem diversas espécies de reino Metazoa, né? Existem alguns filos, nós vamos estudar aqui 9 filos, tá? De reino Metazoa. Vamos saber se eles são seres eucariontes, né? Ou pluricelulares, ou multicelular, se ele é heterotrófico ou autotrófico. Nós vamos estudar a princípio isso, para depois a gente aprofundar em especificadamente separar os poríferos dos quinidários e estudar eles separadamente, né? As estruturas, o tipo de reprodução e onde vivem. O livro de vocês diz assim, ó: o reino Metazoa, que também pode se chamar reino animal ou animalia, que agrupa os animais, é muito diversificado. Então o reino Metazoa, ele tem entre 3 milhões até 30 milhões de espécies. Então ele é bem diversificado, tá? O livro de vocês fala que o número de espécies conhecidas ainda é motivo de controvérsias. Por quê? Porque não se sabe ao certo, mas estima-se que seja de 3 milhões a 30 milhões, tá? E são divididos, essas espécies de 3 milhões a 30 milhões, elas são divididas em 35 filos diferentes. Só que nós iremos estudar apenas 9 filos. Quais são esses 9 filos? Nós iremos estudar os poríferos, os quinidários, os plateumintos, neumatóides ou neumateumintos, tá? Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Nós vamos estudar esses 9 filos, mas os filos são divididos em 35 filos diferentes, tá? O livro de vocês fala assim, ó: neste livro, né, neste capítulo, estudaremos os animais pertencentes aos 9 filos desses 35 filos, que são esses filos que eu acabei de falar para vocês, esses 9, né? Poríferos, quinidários, plateumintos, neumateumintos, né? Molúsculos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Os animais que nós vamos estudar, né, esses 9 filos, eles são seres eucariontes. O que é? Não tem núcleo individualizado, seu material genético é misturado ao citoplasma. Eles são seres heterótrofos ou heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Não produzem seu próprio alimento, né? São seres pluricelulares ou multicelulares. O que isso significa?
possuem mais de uma célula. E esses 9 filos que nós vamos estudar, eles podem ser encontrados em ambientes, habitats terrestres e também em aquáticos. Então, nós vamos estudar espécies que são aquáticas e vamos também encontrar espécies aqui no decorrer dos estudos que são terrestres, tá? Então, todo o reino Metazoa, ele é eucarionte, heterótrofo e pluricelular, tá? O livro de vocês, na página 184, fala assim, uma hipótese para a filogenia dos animais. Uma hipótese, não quer dizer que seja 100% verdadeiro isso. Ou seja, nós vamos estudar 9 filos do reino Metazoa, ou reino animal ou animalia, e vocês vão entender que um gênero, uma espécie está ligada à outra. Através, às vezes, de uma espécie, houve o aparecimento de uma outra espécie, tá? O livro de vocês fala assim, ó. Há cerca de 500 milhões de anos, já podiam ser encontrados no planeta Terra representantes de praticamente todos os filos animais. Alguns destes filos, eles já foram até extintos, inclusive os cordados. Existem fósseis de esponjas de 760 milhões de anos e fósseis de quinidários de 650 a 543 milhões de anos. Pelos conhecimentos atuais, os primeiros animais surgiram nos oceanos e demoraram para ocupar o ambiente terrestre. Para se ter ideia, as pesquisas indicam que a conquista do ambiente terrestre pelos animais começou há cerca de 450 milhões de anos, muito depois da existência das esponjas e quinidários, por exemplo. As espécies de cada filo do reino Metazoa apresentam algumas características comuns. Essa é a hipótese mais aceita atualmente e propõe que elas tenham evoluído de um mesmo ancestral. Então, o que o livro quer dizer? Está falando de uma hipótese, não quer dizer que seja 100% certeza, mas que esses 35 filos e aparentemente os 9 filos que nós vamos estudar, eles têm o que? Características comuns, parecidas, propondo que eles tenham evoluído de um mesmo ancestral. Tanto é que o livro de vocês mostra que poríferos, talvez os quinidários, plateumintes, neumatoides e até mesmo os molúsculos podem ter sido originados de alguma parte, de algum gameta do porífero. E assim por diante. É verdade? Não se sabe. Foram estudos e em cima de estudos houve o quê? Levantamento de uma hipótese, tá? Então agora nós vamos seguir. Aí o livro de vocês, né, na página 184, mostra os 9 filos, né, do reino Metazoa, ou reino animal, ou reino animalia, assim como vocês quiserem chamar, nós vamos estudar, tá? O livro de vocês fala assim, ó. Para estudar os animais, podemos separá-los em 2 grandes grupos. Quais são esses grupos? Animais vertebrados e animais invertebrados. Então, para que a gente possa estudar os animais, nós temos que separar eles nesses 2 grupos. Animais que são vertebrados e animais que são invertebrados, tá? Qual que é a diferença entre eles? O animal vertebral, pessoal, vertebrado, né? Ele contém crânio e coluna vertebral. Contém o que? Vértebras. Um exemplo, então, de um animal vertebrado, né? Ou vertebral. Ser humano. Ser humano, ele não contém a coluna vertebral? Então, ele é um animal vertebrado, tá? Então, o animal vertebrado, ele contém crânio e coluna vertebral. Agora, o animal invertebrado, ele não tem coluna vertebral. Então, o que diferencia um animal vertebrado de um animal invertebrado é o que? A coluna vertebral, tá? E pra gente separar, né, nós temos que separar nesses 2 grupos, separar os grupos em 2 grandes grupos, invertebrado, que não tem coluna vertebral, e vertebrado, que tem crânio e coluna vertebral, tá?